de Jesus. Aleluia, amém, 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 irmãos, boa noite, graça e paz. Amém, aleluia, poder assentar. Aleluia, glória a Deus. Todos bem? Aleluia, alguns estão viajando, né? Mas glória a Deus que você está aqui, né? Você está aqui, nós vamos dar continuidade. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre unção e avivamento 1, e agora à noite vamos falar sobre unção e avivamento 2. Oh, glória! Quantos estão preparados? Aleluia! Sabe, queridos, que existe uma palavra tão poderosa que pode mudar as nossas vidas, pode ser um start para as nossas vidas. Quando nós estamos adorando o Senhor, quando estamos buscando ao Senhor, quando estamos nos movendo na palavra, existe uma unção tão poderosa para manifestar aos filhos de Deus, amém? Isso me faz lembrar de todos aqueles que quando alguém por alguma vez viajou de avião, né? E aí lá o piloto, os comissários de voo, faz algumas declarações onde os passageiros têm que haver um comportamento, não é verdade? Então ele fala assim: senhores passageiros, por gentileza, né? Queiram desconectar aí dos seus aparelhos, né, de celulares, tablet, desligue eles, né, e afivele o cinto, porque nós vamos voar. Eu pergunto, meu irmão, sabe, irmãos, que nós podemos ir muito mais longe quando de fato nós nos desconectarmos deste mundo e conectarmos àquilo que Deus vai nos levar? Deus quer te levar você muito mais longe, irmão, muito mais longe do que aquilo que você possa imaginar. A Bíblia nos diz, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Essas coisas são aquelas pelas quais Deus preparou para aqueles que o amam. Eu pergunto, você ama a Deus? Se você ama a Deus, meu irmão, você está pronto para manifestar a unção. E é esta unção que te coloca você no avivamento. Como eu disse pela manhã, avivamento é avivar quem está vivo, não é verdade? E eu disse pela manhã que quando você quer saber se a pessoa está viva ou não, olhe para a cara dela, toque no pescoço dela, no pulso dela, para verificar se ela realmente está respirando, está viva. E você pode fazer isso nessa noite, toque aí no seu irmão aí, verifica se ele está vivo, se ele está acordado, se não, se está tudo bem. Sabe, queridos, existe um poder sobrenatural, irmãos, tão pronto para se manifestar. E ele só se manifesta, irmãos, Deus só se manifesta onde ele é desejado. Vou dizer de novo, Deus só se manifesta onde ele é desejado. E quando um coração deseja a ele, meu irmão, ei, se prepare, porque acaba se tornando uma dupla explosiva. Você e o Espírito Santo se tornam uma dupla explosiva, irmãos. Quando a Bíblia nos ensina, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Se de fato você está aqui, é porque você crê em alguma coisa. E o momento mais marcante da história da humanidade foi exatamente o momento pelo qual Jesus foi crucificado, e quando a morte fazia festa, porque havia matado o autor da vida, ao terceiro dia, aquilo que parecia ser luto para a igreja, se tornou festa, e continua até hoje, continua até hoje, irmãos, continua até hoje. Nós falamos pela manhã a respeito sobre ungir coisas, né? Isso acontecia muito no Velho Testamento, ungir utensílios, ungir pessoas para ministério. E na Nova Aliança não se unge mais coisas. Por quê, irmãos? Porque de fato a unção está sobre a sua vida. Você já foi ungido. Lembre-se disso, você já foi ungido. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. 2 Coríntios 1, 20, nós vamos ler até o 22. Ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Eu pergunto, você tem ideia de quantas promessas Deus tem sobre a sua vida? Aleluia, alguns dizem mais de 6.800 promessas, 8.500 promessas, tem números aí para você desfrutar, mas eu amo isso quando Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele então eu tenho promessa, eu tenho sim de Deus, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus,
por nosso intermédio. Irmãos, então eu tenho o sim de Deus e tenho o amém de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Mas o versículo 21, veja comigo, ele diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ei, meu irmão, ser ungido é ser separado por Deus, é ser consagrado. E desligou. Aleluia. Irmãos, e quem te ungiu foi Deus, meu irmão. Quem te escolheu foi Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 139, que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, todos os teus dias foram escritos sem que nenhum deles houvesse. Oh, aleluia. Ou seja, um livro, uma história foi escrita ao teu respeito. Um Salvador foi dado a você, irmãos, não para que você vivesse um filme de terror, ou um livro de terror, uma história de terror, mas uma história de sucesso. Você foi criado para dar certo. Porque, irmãos, senão seria em vão as promessas de Deus para os filhos. E se ele diz tantas quantas são as promessas de Deus, nelas nós temos o sim para a glória de Deus, nós temos o amém. Irmãos, então fomos criados para glorificar a Deus, através das suas promessas. Aí ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então entendemos que foi Deus que nos ungiu. Foi Deus que nos chamou para essa vida de resultado, essa vida de sucesso. Mas, irmãos, nenhum resultado e nenhum sucesso vem, irmãos, quando não se faz nada. Tem que ser feita alguma coisa. E a primeira coisa que você fez foi crer na pregação do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados. E ao se arrepender dos seus pecados, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora você se tornou o Filho de Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João capítulo 1, mas a tantos quanto o receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você não é pouca coisa, irmãos, você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Criador de todas as coisas. Ninguém te entende melhor, irmãos, do que o seu próprio Pai, aquele que te criou. E quando eu começo a pensar sobre isso, irmãos, eu me lembro de quando eu me entendi por gente. Segundo os relatos diziam que eu era um acidente de um relacionamento de um homem e uma mulher, no qual eles não me projetaram, mas se enganaram eles, que eu sou o resultado da vontade de Deus. Ainda que meus pais pecaram em um relacionamento, Deus não fez com que eu me tornasse um continuador de pecado. Ele me chamou para uma nova vida, Ele te chamou você para uma nova vida. E quando fazemos essa decisão por Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, Ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. No versículo 22 ele diz, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Lendo esse texto pela tarde também, relendo ele, eu comecei a lembrar, irmãos, não entenda que eu não vou te chamar você de nenhum animal, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas, irmãos, para quem já morou em sítio, irmãos, sabe, irmãos, que quando um fazendeiro comprava um determinado animal e de repente para ele declarar a sua propriedade, que ele era dono daquilo, um ferro quente era marcado, né? Um ferro era esquentado ao fogo, depois havia o que? Ia lá no animal e marcava com o selo, com as iniciais, que você é dele. Irmãos, nós não fomos marcados com um ferro quente, mas fomos marcados por um ato de amor na cruz do Calvário. E este ato de amor, irmãos, tem marcado muita gente na face da terra. E não somente, irmãos, fomos marcados, mas, irmãos, a Bíblia nos ensina, irmãos, que foi nos dado a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, ela não é qualquer pessoa, é o teu melhor amigo, é o teu ajudador, é o teu paracletos,
é o teu consolador, é aquele que pode te guiar a toda a verdade, te ensinar a toda a verdade, é aquele que pode te conduzir em triunfo. Só que para isso os filhos precisam aprender a obedecer, porque obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Diga obedecer, é melhor que sacrificar. Porque, irmãos, quando obedecemos, fazemos com que a unção de Deus trabalhe de forma mais leve. Não é verdade? Em um culto como esse, irmãos, e até mesmo em outros cultos, é possível Deus querer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, mas vai depender dos filhos, que quando não entende a instrução daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está ocorrendo no culto, e pode tornar daquele culto algo pesado, e Deus não quer que a obra dele seja algo pesado, mas seja algo leve, e de fato é leve. Quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 10, versículo 27, na Bíblia Corrigida Fiel, Isaías 10, 27, ele fala assim, ó: acontecerá naquele dia, ele fala de um dia, acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro. Eu não sei, irmãos, se você gosta de andar com peso, irmãos. E andar com peso, irmãos, te torna letárgico. Te impede de você ver o que você foi projetado para ver. E a Bíblia fala, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Há um poder da parte de Deus, irmãos, que quer tornar o seu caminho leve. Há um poder de Deus tão pronto, irmãos, para se manifestar na vida dos filhos, fazer com que os filhos tenham a sua vida de sucesso, uma vida excelente, uma vida que glorificam a Deus. Porque, irmãos, a religião por anos e anos tem aprisionado as pessoas ao engano, dizendo, irmãos, que para Deus, quanto mais pobre melhor, quanto mais miserável melhor, quanto mais doente melhor, e dizer, essa doença é para a glória de Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que naquele dia, sabe qual foi o dia? Foi exatamente o dia em que Jesus cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário. Como diz Isaías 53, Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ei, meu irmão, Cristo não deixou para trás nenhuma doença, nenhuma enfermidade, ainda que as doenças e enfermidades se manifestem no corpo do homem, ele não tem habitação, a não ser que você goste, a não ser que você acostume. Infelizmente, irmãos, por não termos uma vida de declaração, de confissão, irmãos, acabamos ainda acostumando com algumas dores. Ai, a minha dor de... Eu sei que não acontece aqui, só acontece lá na Bahia. Ai, a minha sinusite. Minha dor de cabeça, minha dor aqui, meu bico de papagaio, minha asa de frango, sei lá o que for, irmãos. Tudo os ites da vida. Ai, a minha diabetes. A diabetes é a mulher do diabo, se você não sabe, é brincadeira, irmãos. A diabetes, irmãos, é algo, irmãos, é algo que a gente começa a pegar como propriedade para nós, irmãos. Que tal nós termos um comportamento diferente, irmãos? Como filhos de Deus, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. E o meu comportamento, irmãos, deve estar à altura da palavra, porque fomos ungidos, irmãos. Voltando para esse texto de Isaías 10, 27, acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro. Irmãos, eu não sei você, irmãos, você já pegou algo muito pesado? Só não pode colocar o Lucas. Cadê o Lucas? Lucas não veio? Está lá, ó, Lucas, tudo bem. Ajuda o Lucas, né? Porque quando há peso demais, o que acontece, Lucas? Cai no pé, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, você não foi criado para carregar pesos. Há sentimentos, irmãos, há atitudes que nós carregamos ao longo da nossa caminhada cristã, irmãos, que tem se tornado peso, impedindo de você de desfrutar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é Jesus. Ele está tão pronto, irmãos,
para te fazer você, irmãos, muito mais, muito mais, muito mais, crescer muito mais, avançar muito mais, ser um proclamador da verdade dele. Todos que aceitam Jesus como seu Salvador é ungido por Deus, escolhido como seu filho. Então fique feliz porque você é filho de Deus. Para alguns, já acostumaram tanto a ser filho de Deus, que não dão valor. Uma vez eu estava ouvindo uma ministração e eu vi um homem muito rico, ele parou no farol e tinha uma criança pedindo esmola, moedas no farol. E aí ele estava com o filho dele lá atrás do carro. E aí ele pegou e o menino pediu uma moeda, ele falou assim, não, vou dar melhor que uma moeda, eu vou dar os brinquedos do meu filho. Você quer dar, filho? Aí o menino falou, quero, papai. E aí pegou, deu aquele brinquedo para o menino foi embora e tudo bem. Passou-se tempo, irmãos, passou-se tempo, até que um dia, aquela criança cresceu e um dia ele estava na igreja e ele contou esse exemplo e um homem no final da plateia se levantou e falou assim, aquele homem era eu que dei aquele brinquedo a você. Aí o irmão que estava ministrando falou assim, mas por que você deu aquele brinquedo? Teu filho não ia precisar do brinquedo? O brinquedo é tão legal. Ele falou assim, não, porque o meu filho, ele estava com câncer, estava doente, ele estava já em estado terminal. E para onde ele ia, ele não ia precisar disso. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, o que eu aprendo com esse exemplo, com esse testemunho? Irmãos, que ficamos tão preocupados com essa terra, com as coisas dessa terra, irmãos, que tem tirado a nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Que tiramos o foco da eternidade. Você é um ser eterno, meu irmão. Você é um ser eterno. Você precisa se alegrar, se empolgar mais com aquilo que é eterno. Não com aquilo que é passageiro, irmãos. Porque ter as coisas é bom, irmãos, mas saber quem você é melhor ainda. É melhor ainda. Essas pessoas, irmãos, nós devemos entender que quando a pessoa se converte, ela recebe a unção do Espírito Santo. Como eu fiz a leitura em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. É uma verdade, irmãos, que às vezes nós não nos alegramos com isso. Não ficamos animados com isso. Em 1 Pedro 2,9 ele diz, mas vós sois a geração eleita. Em um estado político, irmãos, em um ato político, né, na verdade quando dois candidatos se concorrem, é óbvio que um tem que ganhar e o outro tem que perder, sim ou não? Não é verdade? Quem perde fica triste, não é verdade? Mas quem ganha fica com cara de... com essa mesma cara que vocês estão fazendo para mim. Quando a Bíblia te coloca em uma posição que você é, vós sois geração eleita, você foi eleito, meu irmão. Você não é como aquele menino dono da bola. Você conhece o menino do dono da bola? O menino que tem a bola, que vai jogar bola. Só que o menino é ruim. E ele só é escolhido porque ele é o dono da bola. Meu irmão, você não foi escolhido porque você tinha uma bola, não, irmãos. Você é escolhido porque Deus te ama. A Bíblia diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Irmãos, se há virtudes para ser manifestada, onde estão os filhos para se manifestar? Onde estão os filhos para operar essas virtudes? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem um chamado, Deus te chamou, Deus te escolheu. E nesse chamado, irmãos, a unção de Deus, ela vai se manifestar na sua vida, meu irmão. Através do quê? Através dos dons e talentos. Porque a unção é a capacidade de Deus, irmãos, de fazer coisas extraordinárias. Não é por sua própria força. Tem pessoas que têm dons e talentos aí que fazem coisas que eu não consigo fazer. E tem pessoas que fazem aquilo que quando você pergunta para ela, como você fez isso? Ela fala, eu não sei, só sei que eu fiz. Está chegando um momento, irmãos, em que os filhos precisam acordar.
acordar para o chamamento. Acordar para a unção que está sobre você, dentro de você. Não existe guerras vencidas com um soldado dormindo. Guarde isso, não existe guerras vencidas com um soldado dormindo. Os filhos têm que se manifestar. Porque quando os filhos não se manifestam, o reino das trevas avança. Mas aqui não será assim. O reino de Deus vai avançar mais e mais. Mais e mais. Pessoas têm diferentes ministérios e dons diferentes, mas a unção de Deus é a mesma para todo crente. Unção é um dom, e dons são duas coisas diferentes. A unção indica a capacitação de Deus, nos dá para fazer a sua obra. O dom é a bênção individual, referindo-se a uma capacidade específica. Irmãos, eu não sei fazer tudo. O que nos alegra como igreja, irmãos, e cada um de nós, irmãos, temos o quê? Dons a ser compartilhados, movidos pela unção. Movidos pela unção. Você foi chamado, irmãos, para ser aquele que empolgue o outro. Não aquele que desanima o outro, mas para que empolgue. Precisamos, irmãos, como igreja, nos levantar nessa unção, que de fato ela é tão poderosa em nossas vidas. Uma das coisas que nós devemos entender e buscar muito mais, com a meditação da palavra, irmãos, é aumentar o nosso nível de unção, irmãos. Quando nos consagramos, jejuando, meditando na palavra, fazendo confissões corretas, irmãos, aumentamos o nosso nível. A Bíblia fala lá em Salmos 92:10, veja comigo lá, Salmos 92:10, aleluia, obrigado Cecília, aleluia, oh glória, Salmos 92:10, fala assim, porém tu exaltarás o meu poder, como de um boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Aleluia. Acabei de tomar um chá aqui, o chá tá quente, né? Quase dei uma de Mr. Bean, né? Ou o chá do Michael Jackson, vocês conhecem o chá do Michael Jackson? Quando você coloca na boca, faz não é assim? Eu sei que só para quebrar o gelo, irmãos, vocês estão me olhando tudo como alguém que está assustado. Não, fique, está tudo bem, irmãos. O culto está bem, está tudo certo, está tudo no controle. Mas, irmãos, olhando para esse versículo de Salmos 92:10, diz assim, porém tu exaltarás o meu poder, como de um boi selvagem. Eu não sei se você já foi na festa de peão, irmãos, mas quando coloca uma cinta perto da virilha do boi, o boi começa a pular, irmãos, que não tem quem segura. Agora imagine um boi selvagem. Tu exaltarás, quando você entender que a unção dentro de você é tão poderosa para fazer coisas sobrenaturais, ninguém te segura, meu irmão. Ninguém te segura. É como o exemplo daquele homem que tinha um circo e tinha um elefante amarrado num um metro e meio de corda, fixado a um cabo de vassoura. E ele pegou um elefante pequenininho e amarrou a pata do elefante naquele cabo de vassoura com 1,5 metro de corda. E aquele elefante, toda vez que ele tentava sair para longe do cabo de vassoura, a corda esticava e o elefante parava. E aquele elefante foi crescendo, e aquela corda continuava a mesma, o cabo de vassoura, a estaca continuava a mesma, e aquele elefante foi crescendo e ficando com muitas toneladas de tamanho e peso. Só que o dia que aquele elefante descobriu o poder que ele tinha dentro dele, a força que ele tinha dentro dele, ninguém mais segurou ele. Em outras palavras, quando os filhos de Deus entender que eles foram ungidos e são poderosos nessa terra, farão proezas, coisas extraordinárias. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior vão fluir rios de água viva. Ei, meu irmão, não vai fluir um córregozinho não, vai ser rios. Rios. Aquele que crê em mim,
farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai, porque Jesus estava limitado apenas a um corpo, e nós como igreja somos vários Cristos na terra, meu irmão. Onde vamos manifestar o poder de Deus, onde vamos paralisar o poder das trevas, como diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ei, meu irmão, você foi ungido com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Deus foi com Jesus, será que ele não vai ser com você, meu irmão? Se veja como mais que vencedor, se veja como aquele vencendo as batalhas, se veja como aquele que vai ser um sucesso aonde Deus colocou. Ei, meu irmão, uma certa vez eu disse isso para um irmão, lá na cidade de Tanabi, eu disse para ele: irmãos, quando você entender que Deus te ama tanto, e Deus quer te colocar você como um sucesso, você vai ser o maior vendedor de limão da região. E foi dito e feito, irmãos. Eu liberei uma palavra, e aquele irmão agarrou aquela palavra. Aquele irmão, numa feira, ele foi lá na feira, na semana seguinte, comprou uma caixa de limão, e começou a vender limão na feira. E foi passando, ele foi comprando mais caixas de limões. Foi comprando limão. Na região lá, ele é um dos maiores vendedores de limão. O que podemos aprender com isso, irmãos? Que existe uma unção sobre a sua vida, irmãos, que te capacita. E não tem nada a ver com a tua força. Tem a ver com o que Deus colocou dentro de você. É poder de Deus, meu irmão. Se você se acha incapaz, a unção vai te capacitar. Se você se acha em um problema, a unção resolve. Se você se notar limitações em você, Deus pode fazer você saltar muralhas. Que doideira, irmãos. Quando Davi se deparou com Golias, né? Golias, o gigante, começou lá a gritar e falar, tentar intimidar. Mas Davi venceu aonde? Na boca. Hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça nas minhas mãos. Existem problemas, irmãos, hoje que vão ser derrubados por causa da unção. Existem coisas que serão resolvidas por causa da unção. Existem situações, papéis sendo destravados hoje por causa da unção. Existem projetos sendo levantados, meus irmãos, por causa da unção que está sobre a sua vida, meu irmão. Existem encontros sobrenaturais, destinos sendo mudados por causa da unção. Aleluia, tudo pode mudar pela unção do Espírito em você. A unção sempre vai fazer a diferença dentro de você, meu irmão. Aleluia, com ela as impossibilidades vão tornar as coisas realizáveis. Aquilo que era impossível, diga para aquilo que era impossível, o que era impossível, já sei o resultado, já aconteceu, 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 já está acontecendo, irmãos. Aleluia, aleluia. O que era impossível para o povo de Israel diante de Jericó, um bando de pessoas caminhando à beira de uma muralha, e de repente no último dia, no 7º dia, tinha que dar 7 voltas, e depois mandar um povo gritar. Será, irmãos, que lá no meio daquele povo tinha alguém que estava sendo tímido, vergonhoso, e dizer assim: eu vou passar essa vergonha, gritar por uma muralha? Esse povo aí dá tudo, ó, faltando parafuso na cabeça. Mas eles tinham uma palavra, irmãos. Eles tinham uma palavra e tinham uma muralha.
E a unção estava sobre aquele povo, irmãos, porque recebeu uma instrução: grite a muralha. E ao gritar, irmãos, eu não sei se muralha tinha ouvido, ou se tinha orelha, mas uma coisa eu sei, ela obedeceu. Um povo cheio da unção, irmãos. Um povo cheio da unção, entendendo que são ungidos para desfazer as obras do diabo. As coisas, as circunstâncias vão começar a ouvir, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Os ouvidos vão ser abertos para ouvir a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes realizará o feito. Aleluia! 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 Por causa da unção, irmãos, por causa da unção, lá em Juízes 15, 16, nós vamos ver, irmãos, que Sansão, ele pegou, rasgou um leão no meio. Era a unção de Deus, irmãos. É o poder de Deus que te habilita você com poder sobrenatural. Uma dinamite, ela só é dinamite, irmãos, até ela não ser acendida. Um filho de Deus, ele só é reconhecido quando o poder é liberado. Um filho de Deus só é reconhecido quando o poder é liberado. Porque para muitos, irmãos, estão cheios de crente, estão cheios de evangélicos, mas como filhos de Deus, precisam ser manifestados. Manifestar. Para muitos, como Jesus, certa vez ele estava passando por regiões, e ele pregava, ensinava, e estava curando pessoas, mas quando ele chegou na sua cidade, muitos falavam assim: esse aí não é filho de José, o carpinteiro, esse não é filho de Maria, seus irmãos não estão no nosso meio. E a Bíblia fala que Jesus não pode fazer muitos milagres ali. Por quê? Porque eles não reconheciam a unção. Irmãos, não fique preocupado se alguém está reconhecendo a unção sobre você. O que importa é que você precisa reconhecer que a unção está sobre a tua vida. O que importa é isso. Deus quer colocar isso na sua mente e no seu coração. Você já tem a unção do santo. Você já tem a unção para operar. Ele diz lá em Mateus 28: no meu nome curarão os enfermos, no meu nome ressuscitarão mortos. Mas muitos estão preocupados com a reputação. Tem momentos na nossa vida, irmãos, como crente, como cristãos, como filho de Deus, que devemos parar de se preocupar com a nossa reputação. Não para ser vergonha, irmãos, mas ser aquele que vai glorificar o nome do Senhor. Não fique preocupado se você vai passar vergonha ou não. Porque, irmãos, o mundo aí estão procurando aprovação, irmãos. Mas já somos aprovados por Deus. A tua maior aprovação vem de Deus. A unção vai fazer de você uma outra pessoa. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 6. Veja comigo. 1 Samuel 10, 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com eles e tornar-te-ás um outro homem. Aleluia. A unção te torna você uma nova pessoa, meu irmão. Ser filho de Deus, ser ungido por Deus, irmãos, te torna você uma nova pessoa. A tua carne pode ser a mesma, mas você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é estar no ungido. Cristo significa ungido. Se alguém está no ungido, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que fizeram tudo novo. Tudo novo, meu irmão. Aleluia. De um simples carpinteiro, irmãos, de um simples carpinteiro, nascido em Belém, uma aldeia pobre, a partir da unção que recebeu, o seu ministério ganha uma mais poderosa dimensão. Jesus aprendeu o que é esperar o tempo. Existe tempo para todas as coisas, meus irmãos, mas continue buscando ao Senhor, continue vivendo a sua vida com Deus. Sabe, queridos, que quando a gente começa a pensar a respeito sobre Jesus, quando você vai lá para Lucas, capítulo de número 24, do versículo 36 ao 49, nós vamos ver o período no qual Jesus, após ter ressuscitado, os discípulos estavam assim meio tristes, preocupados, mas vamos ler esse texto. Lucas 24, 36 ao 49, diz assim: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e diz-lhe: passa já convosco.
imagine você conversando, de repente Jesus aparece na sua frente. E fala, paz seja convosco. Se você não tem um relacionamento e não sabe discernir a voz dele, você vai dizer assim, é um fantasma. Continuando, no 37 ele diz, e eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Olha isso, irmãos, andaram com Jesus, mas o seu comportamento estava dando brechas para o medo. Para que dar combustível ao diabo, irmãos? Se temos a fé para vencer todas as batalhas. Quando vem um diagnóstico, quando vem uma palavra, quando vem uma frase para tentar te abater, te deixar triste, irmãos, por que não ficar com a palavra? Fica com a palavra. Continuando, ele diz, e eles disse, 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tende aqui alguma coisa para comer? Olha só. Eles ficaram tão felizes que descobriram que era Jesus. Depois Jesus falou assim, tem alguma coisa para comer aqui? Aí depois, no 42 ele diz, então eles apresentaram ali parte de um peixe assado e um favo de mel. Então fizeram uma ceia ali, fizeram um jantar maravilhoso. Meu irmão, quando pressões tentarem te abater, meu irmão, não deixe de comer. Alguém aqui já ficou preocupado e ficou sem comer? Não deixe de comer não. Alguns descontam, né? Quando dá uma preocupação, desconta na comida. Isso é pecado de glutonaria, viu, irmãos? Mas, irmãos, não deixe de viver a tua vida cristã. Não deixe de viver a sua vida, irmãos. Ele continua vivo, ele vive. Aí Jesus tem uma refeição com eles, continua. Ele diz o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém. 48, e dessas coisas sois vós testemunha. O 49 ele fala, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eu não sei você, irmãos, eu lembro quando eu participava de uma denominação e às vezes, né, a gente achava o máximo quando alguém era batizado no Espírito Santo, né, e a pessoa falava em línguas, e de repente você ia para as vigílias, ia lá para os montes, e você fala, não, fica só falando glória, até a tua língua dá um nó e você fala, e eu, irmãos, não era batizado, não entendia as escrituras. Aí, consagrando, e um dia alguém explicou para mim a questão a respeito do batismo no Espírito Santo, e eu fui batizado, irmãos, aquilo foi tão poderoso na minha vida. Até hoje é poderoso, meu irmão, porque é o auxílio, irmãos. Quando eu não sei orar como convém, irmãos, eu começo a ativar o poder dentro do Espírito, irmãos. No meu Espírito, como diz em Judas, capítulo único, versículo 20, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Irmãos, se você não ficar atento para essas coisas, irmãos, se você não ficar atento por essa unção que está também para fluir também no falar em novas línguas, no fluir em oração em línguas, irmãos, isso vai se esfriando na fé, e você acaba se tornando religioso, e você acha que falar em línguas é apenas quando você sente um arrepio, e a unção de Deus te dá a habilidade de você falar no Espírito, a construir coisas no Espírito. Mas em determinado tempo da sua vida, você vai se esfriando na fé, você vai se tornando adulto na fé, mas ao mesmo tempo acaba se esquecendo, irmãos, que a oração em línguas, não está nem no meu roteiro aqui, irmãos, mas eu tenho uma instrução para falar para você, irmãos, que orar em línguas vai destravar muitas coisas para você.
Orar em línguas vai destravar muitas coisas em você. E você não precisa que alguém te motive a você orar em línguas. Você pode agora mesmo estar ouvindo essa pregação e você está orando em línguas. E fluindo no Espírito. Porque a unção ela está aqui. A unção de Deus está aqui. E quando a unção de Deus está aqui, meu irmão, você deve entender, irmãos, que também é um ambiente propício para você orar em línguas. Quantas e quantas vezes eu sentado ali, irmãos, e o pastor pregando, ou qualquer ministro estava pregando, e eu estava lá. Tornando as coisas mais fáceis, caminhos mais leves. Eu trabalho ao teu favor. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Sim, Ele trabalha. Ele está trabalhando, meu irmão. Ele está trabalhando ao teu favor. Você jamais será esquecido. Você jamais será esquecido. Não esqueça do local onde você se encontra, onde você está. Jesus ele disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí lá em Atos, irmãos, o mesmo Lucas que escreveu Lucas, ele escreve Atos também. No capítulo 1, no versículo 8, irmãos. Atos 1:8, ele diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas. Ninguém pode ser testemunha sem que receba poder do alto. Jesus dizia: eu não faço por mim mesmo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Mas a unção, irmãos, ela vai o que? Ela vai ampliar a tua visão. A unção, ela vai ampliar o teu campo de atuação. Deus não quer que você fique naquele teu mundinho pequeno. Sou crente, não quero ficar quietinho. Já viu aquele exemplo de humildade dentro dos evangélicos? Não, eu sou pequenininho, me deixa aqui quietinho, no meu banquinho, quietinho. Está tudo bem, está maravilhoso aqui. Ei, meu irmão, você precisa sair da sua inércia, de ficar parado, e saber que Deus te chamou você para fazer alguma coisa. Porque quando você recebe poder, irmãos, esse poder não pode ficar somente em você. Como eu disse, irmãos, uma dinamite, ela só é dinamite até o estupim ser acendido. Eu não estou dizendo para você sair explodindo com as pessoas, mas você explodir com as obras do inferno. Mas recebereis poder. Essa palavra poder significa dínamos ou dinamite, poder explosivo. Dentro de você, meu irmão, se você descobrir o poder que há dentro de você, meu irmão, segunda, terça-feira são dias propícios. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias é um dia propício para você operar milagres, para você fluir em milagres, fazer o extraordinário de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque, irmãos, a unção, ela é tão poderosa de forma individual, como ela é poderosa também para um ajuntamento. Como diz lá em Atos 2, eu quero terminar com isso. Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, de 1 ao 4, ele diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Em um ajuntamento como esse, se você está aqui, é porque ninguém te obrigou a você ficar, sim ou não? Ninguém te ameaçou lá fora, você veio por livre e espontânea vontade. E você está reunido concordemente com os irmãos, no mesmo lugar. Mas diz, e cumprindo-se o dia, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
No versículo 2 ele diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pode ser que você só ouça um fundo musical, irmãos. Para fluir nessa unção. Possa ser que você não ouça nenhum som. Para fluir nessa unção. Mas uma coisa eu sei, irmãos, Deus está pronto. Deus está tão pronto, está mais que pronto para agir. Em toda e qualquer situação. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Encheu toda a casa dos que estavam assentados. No versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, ninguém de fora, ninguém ficou de fora. Que tal praticarmos um pouco sobre isso? E todos foram cheios. Para ficar cheio, isso significa porque tinha alguém vazio. A unção, ela habilita a se encher. Como Celuana leu nessa noite, sobre exaltando a palavra. Vocês têm a unção do Santo. Ela é verdadeira e não é falsa. E não precisa que alguém te ensine. Mas pela unção ensina todas as coisas. Que tal você nessa noite se deixar ser ensinado pelo Espírito? Como, irmãos? Fluindo. Salmos, cânticos, hinos espirituais. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Louvando a Deus. 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, a unção que você recebeu, ela não sai, irmãos, permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Ela é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção é a capacidade de fazer com que você permaneça nele, irmãos. Sabe como? Orando. Que tal começarmos dessa forma, irmãos? Fechando os olhos. Oh, rabraca sobrustica. Rabraca blabla sobrendebeca mamama. Ramasso recambra blasabra kama mama 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 sheira labaca. Oh, ramana babla basho bremeka mama 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 shon. Era managa sombro shembreka mama mama. Nambra sabra kala basembre de cambra surica. Endra massombro shende kama. Ambra sambra kama nagia surica. Andra masabra kama mais. A unção te habilita você a entrar no avivamento dele, irmãos. A fluir nos dons. A unção vai fazer você fluir nos dons. Perdoando, liberando perdão. Como lá em Atos, enquanto havia um grupo de pessoas reunidos, orando,
Havia um grupo de pessoas lá fora que não estava entendendo o que estava acontecendo. O mundo lá fora não está entendendo o que está acontecendo aqui dentro. Mas de fato está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Roxa bracá, blá blá sá bracá. Era bracá, manabachá bracá, babababá. Enquanto você ora, eu trabalho na sua família. Enquanto você ora, eu estou trabalhando na sua família. Eu estou trabalhando nos seus negócios. Ei, se levante na ousadia do Espírito. Se levante na ousadia do Espírito, na intrepidez da palavra. Se levante em ousadia. Levante a sua mão e declare coisas acontecendo, fluindo em áreas que estavam te paralisando, não vão te paralisar mais. Portas vão se abrir. Toda a incredulidade se desfazendo. Sabe? Ousadia, sendo ousados, intrépidos. Hey! Sim, se veja, você trabalhando com Deus. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!